Sejam bem-vindos a essa videoaula. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a regressão linear. Nós vamos trabalhar agora com outro tipo de aprendizagem de máquina, diferentemente da classificação, que nós queremos prever rótulos. Na regressão, nosso objetivo é fazer previsão de números. Então, para isso, nós temos essa figura que mostra a parte da classificação, que nós temos aqui duas classes, a cruzinha e a bolinha, e você traça aqui, por exemplo, uma reta para você separar. O que tiver desse lado é da classe bola, o que tiver desse lado é da classe cruzinha. Você que tem os rótulos que você quer fazer a previsão, ou se é um bom pagador, um mau pagador, se o risco do empréstimo é alto, médio ou baixo. Já no caso da regressão, nós temos aqui todos esses pontos e você vai traçar essa linha. Nós temos que você vai modelar a relação entre variáveis numéricas, a variável dependente y e as variáveis explanatórias x. Então, aqui nós vamos ouvir falar bastante nessas aulas sobre a variável y, que é o objetivo que eu quero fazer a previsão, e essas variáveis explanatórias x, ou em outras palavras, são os atributos previsores. Aqui nós temos alguns exemplos. O valor da temperatura, da umidade e da pressão do ar, que é considerada as minhas variáveis explanatórias x, você vai conseguir fazer a previsão da velocidade do vento, que é a variável y. Os gastos no cartão de crédito, o histórico do cliente, você vai conseguir fazer a previsão do limite do cartão, que é a variável y, a idade da pessoa, que é o meu atributo previsor, eu vou conseguir fazer a previsão do custo de um plano de saúde, que é considerado a minha variável y. Por meio do tamanho da casa, nós queremos fazer a previsão de qual é o preço da casa. Vamos ver agora um exemplo prático. Nós temos a idade da pessoa e aqui no eixo y nós temos o custo do plano de saúde. Então aqui nós temos já populando alguns dados de 18, 32, 42, 54 e 66 anos. E aqui nós temos o custo mensal para o plano de saúde, aqui R$ 800, R$ 1.600, aqui chegando até R$ 4.500. Então, o nosso objetivo é, com base na idade da pessoa, nós queremos fazer a previsão do custo. Aqui nós temos um problema de regressão linear simples. Nós chamamos de regressão linear simples porque nós temos somente uma variável explanatória, que é somente a idade. Com base na idade, eu quero prever o custo do plano de saúde. Aqui eu vou colocar alguns pontos que são registros, ou seja, são pessoas que estão cadastradas nessa base de dados do plano de saúde. Aqui nós temos esse primeiro ponto, que é uma pessoa que tem em torno de 17 anos e o custo é em torno de 800, 820 reais. Só você pegar aqui a intersecção do eixo X com o eixo Y. Se você pegar esse ponto no gráfico, note que é uma pessoa que tem mais do que 66 anos e o custo do plano de saúde é em torno de R$ 4.200, R$ 4.300. Nós podemos notar que existe uma relação linear entre essas duas variáveis, ou seja, quanto maior a idade, maior o custo do plano de saúde. E nós podemos denotar essa relação por essa fórmula que o y é igual ao B0 mais o B1 vezes o X1. Nós temos aqui que o valor de y é a previsão do custo. Então, nessa fórmula, é esse valor que eu quero fazer a previsão, ou seja, eu quero passar como parâmetro para o meu modelo uma idade, vai retornar qual é a previsão do custo de um plano de saúde para uma pessoa de uma determinada idade. Vamos supor que eu vou passar como parâmetro uma idade de 40 anos, então ele vai fazer o cálculo estimativa de quanto que o plano de saúde custaria para uma pessoa de 40 anos. Nessa variável x1, nós temos o valor da idade, que é efetivamente esses dados que nós já temos aqui na base de dados. Aquele exemplo eu falei que eu vou passar o valor de 40, então ele vai substituir, ao invés de x1, aqui vai ter 40, e aqui nós temos mais esses dois parâmetros que são o B0 e o B1. O B0 ele é uma constante e o B1 ele é chamado de um coeficiente para esse atributo idade.
E a aprendizagem nesse tipo de algoritmo é encontrar quais são os melhores valores para o B0 e para esse parâmetro B1. E essa fórmula ela nada mais é do que a equação da reta, caso você lembre lá daquelas aulas básicas de matemática, não vou entrar muito nesses detalhes. Então aqui nós temos essa equação da reta que com base nessa equação eu vou conseguir traçar uma linha. Perceba que essa linha ela acaba seguindo essa parte da linearidade desses dados. De certa forma, você consegue usar essa linha para fazer uma nova previsão. E esses valores de B0 e B1, eles vão definir a localização da linha. Em outras palavras, o treinamento nesse algoritmo é encontrar o melhor parâmetro B0, o melhor parâmetro B1, para que essa linha ela se encaixe muito bem nesses dados, para que ela consiga acompanhar essa tendência aqui de crescimento, e quanto maior a idade, maior o custo. Aqui nós temos esse primeiro parâmetro B0, que ele vai indicar exatamente nessa parte aonde que ele deve começar a fazer o cálculo. Então perceba que ele coloca o B0 mais e depois ele faz essa multiplicação do valor de idade, nesse caso 40 anos, por esse coeficiente que ele vai encontrar para esse atributo. Nós podemos supor que o valor que ele encontrou para esse parâmetro B0 é igual a 1100. Perceba que aqui nós temos o início em 800 da contagem aqui dos números, então ele pega mais ou menos nessa parte de 1100. Então quer dizer que para ele fazer o cálculo, uma previsão, ele vai colocar no lugar desse B0 o valor 1100 que ele encontra durante o processo de treinamento. E para você entender de onde que ele vem esse valor B1, vamos supor que eu tenho uma pessoa que está nessa faixa aqui de idade, então ele vai fazer uma projeção vertical até ele chegar nessa linha aqui que é efetivamente a aprendizagem, e ele faz essa outra projeção aqui para esse lado, pegando esse outro eixo, e aqui ele tem um valor aproximado de 1750. Para ele fazer, por exemplo, uma previsão, ele vai ter que pegar um ponto que tenha uma determinada idade, aqui se nós pegarmos esses 30 anos, ele vai projetar aqui até essa inclinação da linha, e ele faz a projeção para esse eixo do custo, que é o eixo Y, e ele vai ter aqui o valor previsto do salário. Então, novamente, é importante salientar que o objetivo nesse tipo de aprendizagem é encontrar esses dois valores para que você consiga jogar na fórmula. Para você fazer a previsão do preço do plano de saúde para uma pessoa com 40 anos, aqui no lugar do X1 você colocaria o valor de 40, aqui no B1 colocaria o valor do coeficiente, que nada mais é do que essa inclinação da reta, e você também vai colocar esse valor de 1100, que é esse parâmetro B0, onde que inicia essa reta, chamado aqui da interceptação. E esse parâmetro B1, ele é considerado o declive da linha, conforme você pode observar aqui nessa flechinha. Aqui nós temos novamente esses dados, e para você avaliar se esse modelo, ou se essa linha que ele coloca aqui, ela está se adequando bem a esses dados, aqui nós temos uma distância do ponto original até a linha. Para cada um desses valores nós temos esse valor da distância, que nós podemos chamar desse valor do erro. Desse registro até a linha, perceba que ele tem um erro bem maior do que se eu considerar esse registro que está aqui, que ele está bem próximo da linha. Quer dizer que a linha ele acabou se adequando melhor a esse registro, aqui nós já temos um erro um pouco maior. Então, para você fazer a avaliação de um algoritmo de regressão, você precisa calcular qual é a distância que ele fez a previsão até a linha da regressão. Também nós chamamos essa parte dos residuais, ou seja, são os resíduos do modelo, ou seja, do valor original até o valor que ele faria a previsão. Então, supondo-se esse registro, por exemplo, nós sabemos que é uma pessoa que tem entre 18 e 19 anos, e o custo do plano de saúde é em torno de R$ 1.700. Porém, se eu fizer a projeção nessa linha, perceba que ele vem até aqui e ele vai pegar esse valor de 1.600. Então, ele fez a previsão que é 1.600, quando na verdade eu sei aqui que ele tem o valor de 1.700. Nós pegarmos esse registro que tem o erro maior,
é uma pessoa que tem, vamos supor aqui, uns 75 anos mais ou menos, e o custo do plano de saúde é um pouco mais alto, então ele deve chegar aqui em torno de 5 mil aqui. E se você pegar esse valor aqui da previsão, então nós podemos fazer essa projeção aqui, ele daria um valor em torno de 4.400, 4.500, talvez um erro em torno de R$1.000. Para você medir isso, a técnica mais utilizada é o Mean Square Error, que é o MSE, que é utilizada essa fórmula 1/n, aqui nós temos um somatório, fi menos yi elevado ao quadrado. Então, a princípio, essa fórmula pode parecer um pouco complicada. Vamos verificar um exemplo prático. Aqui nós temos o preço real, vamos supor que é R$150, R$60, 220, 45, e aqui nós temos o preço calculado. Então, para esse primeiro registro, eu sei que o preço real é 150, mas ele calculou com o valor de 180. Então, eu faço 150 menos 180 eleva ao quadrado, dá um valor de 900. Aqui o preço real, 60, ele calculou 55. Então, eu vou fazer os 60 menos 55, que vai dar 5. 5 vezes 5 elevado ao quadrado vai dar 25. Preço real, 220, calculou 230, tem esse valor de 100. Aqui nós temos o preço real, 45, o preço calculado, 67. Então, 45 menos 67 elevado ao quadrado vai dar 484. Aqui nós estamos usando o Mean Square Error, por causa que ele vai elevar ao quadrado. Nós temos também a fórmula do Mean Absolute Error, que ele simplesmente vai pegar o erro absoluto. Então, ao invés de ele elevar ao quadrado, aqui ele vai pegar a diferença do 150 até o 180, que vai ter o valor de 30. Só que perceba que o objetivo de usar essa fórmula Mean Square Error é que ele vai penalizar os erros maiores. Se nós pegarmos esses dois primeiros registros, aqui nós temos uma diferença entre os 150 e os 180 de 30. Elevando ao quadrado, 30 vezes 30, nós teremos esse valor bem alto de 900, ou seja, ele está penalizando um erro maior. Já nesse caso, a diferença do 60 para o 55 é de somente 5. Ele elevando ao quadrado, nós temos esse valor de 25. Então, ele não penaliza tanto esse erro. Então, a ideia de você usar o Mean Square Error é que quando você tiver erros muito grandes, o que vai acontecer? Ele vai ter um valor muito alto. Então, é mais eficiente do que você usar o Mean Absolute Error, que ele vai considerar somente a diferença. E essa parte do cálculo do erro equivale a essa primeira parte da fórmula. Perceba que eu pego o valor real menos o valor previsto, elevo ao quadrado. Então, nós temos esses valores. Agora, nós temos essa parte do somatório, que ele começa em 1 até n. Nesse caso, o n é equivalente ao 4, que é o número total de registros. Então, ele vai fazer o somatório do 925, 100 e 484, traz esse valor de 1.509. E agora perceba que nós temos a última parte da fórmula. Eu vou dividir por n, que é a quantidade total. 1.509 por 4, 377,25. E o que nós buscamos nesse algoritmo é minimizar esse valor. Quanto menor esse valor, mais próximo o modelo está de acertar. Vamos supor que ele vá fazer uma previsão perfeita. Aqui eu teria, por exemplo, 150, o preço real, e ele também calculou 150. Aqui daria o valor de 0. E se todos eles tivessem o mesmo valor, ele daria tudo 0 e o valor da soma também daria 0. Ou seja, quer dizer que não existe erro nenhum no modelo. É claro que isso é bem difícil de acontecer, mas tem que ficar claro que você precisa minimizar esse valor. Então, aqui nós temos esse valor da fórmula e o nosso objetivo é ajustar os parâmetros B0 e B1 para ter o menor erro. Então, ele vai fazer o treinamento do modelo, encontra o B0, encontra o B1, ele vai fazer as previsões dos valores, fará esse cálculo do erro e vai retornar um valor do MSE. Depois que ele faz a primeira rodada, ele vai precisar ajustar esses valores do B0 e do B1 e vai fazer outro teste até que ele consiga minimizar esse erro. E para isso, para ele fazer esse ajuste dos parâmetros, nós temos basicamente duas maneiras.
O primeiro é chamado aqui de o Design Matrix, que é conceito lá de álgebra linear, e você utiliza essa abordagem quando você tem uma base de dados com poucos atributos, que ele vai trabalhar com essa questão de inversão de matrizes, que ele tem um custo computacional alto. Mas, em geral, o que é utilizado pela maior parte das bibliotecas quando você vai trabalhar com regressão linear é você utilizar a descida do gradiente, o gradient descent, que ele vai ter um desempenho melhor com muitos atributos. E esse conceito de gradient descent, ele também é utilizado no algoritmo de regressão logística e também em redes neurais. Então, caso você já tenha feito as aulas sobre redes neurais, você deve lembrar muito bem desse algoritmo de descida do gradiente. E aqui eu vou explicar bem rapidamente como que funciona essa questão da descida do gradiente, só para recapitular. Então, nós temos aqui essa caneca aqui, que você solta, por exemplo, uma bolinha, e essa bolinha ela vai andando para um lado para o outro até ela chegar aqui nesse ponto. Então, esse ponto é chamado aqui do mínimo global. Aqui nós temos um outro desenho, que ele vai começar aqui com um erro alto, por exemplo, e o objetivo é andando em cada uma dessas partes do gradiente até ele chegar bem nessa parte aqui de baixo, onde o erro é pequeno. Então, aqui nós temos um min c, esse c também é chamado da função de custo. Então, o mesmo conceito lá de redes neurais, que aqui você também tem aquele conceito da taxa de aprendizagem. Então, por exemplo, aqui nós temos esse gráfico, temos esse valor de b como se fosse um determinado valor de um parâmetro, e aqui o erro. Quanto mais nessa parte de cima do gráfico, maior o erro. E aqui nós temos um mínimo local e aqui um mínimo global. Então, o objetivo de utilizar a descida do gradiente é para ele ir percorrendo essa parte da figura aqui no gradiente até ele chegar nesse ponto do mínimo global. Perceba que aqui nós temos um erro bem mais baixo do que, por exemplo, nessa parte onde o erro é maior. E basicamente o que a descida do gradiente vai fazer, ele vai calcular o declive da curva utilizando o conceito de derivadas parciais. Então isso aqui é só uma revisão rápida, só para recapitular, para indicar que quando você trabalha com regressão linear, também pode ser utilizado esse algoritmo de descida do gradiente. E nós também podemos trabalhar com a regressão linear múltipla. Aqui nós temos a fórmula da regressão linear simples, que nós temos somente um atributo, ou seja, aqui nós temos o preço do plano de saúde na variável y, que eu quero fazer a previsão, e temos somente uma variável x, que nesse caso é a idade da pessoa. Para a regressão linear múltipla é bastante simples, você somente vai adicionar o sinal da adição e vai fazer mais multiplicações. Então perceba que aqui nós temos ainda o B0, que é aquele ponto onde começa a reta, o B1 vezes o x1, então vamos supor que aqui o x1 é a idade da pessoa, que você multiplica pelo respectivo coeficiente, e vamos supor que você tem um outro atributo que é o histórico médico da pessoa, que ele está indicado aqui pelo x2. Então você precisa encontrar também o parâmetro B2, que é o coeficiente para esse atributo, e assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de atributos que você tiver. Então, se você tiver 10 atributos, você vai encontrar um parâmetro B0 somente, e o B1, o B2, o B3, o B4 até chegar ao B10, ou seja, um coeficiente para cada um dos atributos. Então, basicamente, isso que muda da regressão linear simples para a regressão linear múltipla. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos os conceitos teóricos sobre a regressão linear. Obrigado e até a próxima aula!